Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos e vou tirar algumas dúvidas de quem vem tendo dúvidas a respeito do nosso projeto, que é o projeto Saudações a quem tem coragem, Força Evangélica e de olho nas eleições de 2020. É um só projeto, na verdade. O autor desse projeto é uma criação do movimento Força Evangélica, mas eu quero mostrar que ele tem uma missão espiritual. Ele foi criado focando a ação do Espírito, porque muita gente está achando que esse projeto não tem nada de Deus, e eu vou provar que tem. Eu vou ler aqui Provérbio 31, de 8 a 10, que diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Ou seja, pessoas que não podem se defender. Nós temos que erguer a voz. E esse movimento é exatamente para isso. Para a gente erguer a voz na hora certa, no momento certo, exatamente focando as eleições de 2020. Porque nós só podemos ganhar um maior espaço tendo um representante, um, dois ou três, lá na Câmara de Vereadores. Se nós temos um vereador, as coisas facilitarão muito, né? Porque o vereador vai estar sendo nosso representante, vai estar nos ajudando, vai estar nos representando e vai estar cobrando ações do prefeito e com força. Porque se um pastor pede um ônibus ao prefeito, o prefeito faz que não ouve, humilha, diz que o ônibus está quebrado, alguma coisa desse porte. Mas se o vereador pede, com certeza ele, mesmo que o ônibus esteja quebrado, ele vai lá e manda consertar para entregar. Então é diferente as forças. Então quem está no poder do homem, que eu estou falando, no poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que é a Prefeitura, esses podem resolver essas questões. E nós, para resolver, né, embora espiritualmente nós dependamos todos de Deus, mas tem coisas que nós temos que fazer de acordo com a lei do homem, né? Então eles são autoridades da terra e constituídas por Deus. Embora não façam aquilo que Deus quer, mas eles são constituídos por Deus. Então a verdade é que esse movimento ele nasce com essa missão de erguer a voz a favor dos que não podem se defender. Está em Provérbio 31, Provérbio capítulo 31, versículo 8 e 9. E nesse mesmo versículo, ele pede para que nós sejamos defensores de todos os desamparados. Quantas pessoas desamparadas pelo poder público, né? A cidade está aí abandonada, a cidade está aí na maior das dificuldades, e falta de iluminação, as ruas depredadas e tanta gente precisando de casa. Soubemos recentemente que até as feirinhas, né, muita gente ficou sem receber. Essas pessoas estão desamparadas. Então nós, né, nos unindo, nos organizando, nós vamos ter forças para lutar contra tudo isso, contra essas pessoas que ficam enganando pessoas. Então esse versículo bíblico diz mais ainda que é para erguer a voz e julgar com justiça, né? Com base no que está acontecendo, com base no que você está vendo, e não inventar coisas, que é também defender os direitos do pobre e dos necessitados. Então esse versículo ele nos garante isso. E foi com base nesse versículo que esse projeto surgiu, o projeto Força Evangélica, que aí inclui saudações a quem tem coragem e as reuniões que nós vem tendo, que fala sobre de olho nas eleições de 2020. Se nós não olharmos os que esses vereadores, prefeitos estão fazendo hoje, como é que nós vamos votar em 2020, né?
com base no que eles fizeram e deixaram de fazer. Então nós temos que estar de olho. E esses encontros vêm exatamente decidindo essas coisas. Nós estamos nos reunindo para tratar assunto desse porte. Mas eu quero apresentar o projeto para você, de maneira que você vai entender o que é exatamente esse projeto. A gente pode dizer que é a união dos candidatos evangélicos focando as eleições de 2020 para vereador, prefeito, vice-prefeito. Na verdade, é um movimento criado para conscientizar a classe evangélica de que há necessidade de se eleger evangélico para vereador e prefeito, cabendo às lideranças irem falando em suas igrejas dessas ações para quando chegar em 2020, né, os evangélicos estejam maiores informados ou talvez conscientizados dessa situação. Então essa é uma das funções que esse projeto agrega, né? É a necessidade de se ter um vereador e é a necessidade de conscientizar todo o povo evangélico, de uma maneira que quando chegar em 2020 eles saibam discernir as coisas, né? Porque a Bíblia diz em Gálatas 6,10 que fazer o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. E quem é o doméstico da fé? O doméstico da fé é exatamente eu. Eu sou evangélico, você é evangélico, então você é o doméstico da fé, eu sou o doméstico da fé. Então, nenhuma necessidade aí, eu tenho que olhar você primeiro você. Embora nós temos que olhar a todos, né? Temos que fazer o bem a todos, mas focando nisso que a gente quer conscientizar você dessa situação. Então perceba que muitos passam por situações e não são acatados pelos próprios irmãos, que em muitos casos desprezam. E esse projeto é uma forma de você participar dele e ir se conscientizando e entendendo. Então, muitos até dizem que em época de eleição, a maioria se corrompe. Então, em época de eleições, muitos evangélicos têm votado mais no ímpio do que no próprio irmão da fé, por achar que o crente não deve se envolver em política. Aí elege os ímpios, que vão fazer o que estamos vendo aí no Brasil. Né? O Brasil revoltado, na época de governos passados, você vê muitos até presidentes eleitos, né? Presidente que o povo elegeu presos por corrupções. O Brasil está afundado em dívidas, em corrupções. E nosso estado também, e principalmente nossa cidade. Recentemente nós vimos aí algo em relação ao presidente da Câmara, nós vimos, né, o que esse prefeito atual está fazendo, né, que praticamente o próprio povo sabe que não está fazendo nada, mas isso tudo é culpa de quem? Do povo, né? Que elege sempre os mesmos. E quando se tem pessoas boas no meio, eles nem olham, ainda dizem, né, de forma irônica, não tem nem isso e aquilo, né, não tem dinheiro, não tem como que é o dinheiro que vai funcionar na época de campanha. Você pega um saco de cimento, você pega uns 50 reais e passa 4 anos, né, com base nesses 50 reais, nesse saco de cimento, porque o governo, quem se elegeu pagou, não vai ter compromisso com você. Então, é importante entender isso aí. E nosso projeto nasceu para conscientizar você dessa situação, né? E eu quero dizer uma coisa, que infelizmente tem até irmãos que a gente nunca viu aqui em Laranjeira não, porque nunca tivemos vereador, né, nem prefeito, mas tem muitos irmãos que às vezes quando assumem uma função, um poder, eles também mudam. Mas eu quero lhe afirmar que se você eleger um irmão e esse irmão vier a se corromper, fique tranquilo, porque é ele e Deus. E o que é pior, ele conhece a palavra.
Então, a mão de Deus vai pesar sobre ele. Então, você lava a sua consciência, fique tranquilo de que você fez sua parte. Mas eu quero dizer que, primeiro, porque ele vai se ver com Deus. Não é isso? Ele não vai se ver com Deus. E segundo, que só votaremos uma vez em evangélico que se corromper. Então você não precisa votar no mesmo evangélico, na mesma pessoa que votou, né, há 4 anos atrás, votou em um político, esse político se corrompeu e você vai votar de novo. Mas muitos fazem isso, principalmente com esses aí que aí estão, prefeitos que a gente sabe que fez coisas bárbaras, fizeram coisas terríveis e que voltaram para o poder novamente. Por quê? Porque o povo elegeu, mas você não precisa fazer isso. Se não prestar, você não precisa votar mais nele. E por fim, nosso terceiro item nos leva a crer que política não é do diabo, como muitos dizem. Muitos políticos é que se corrompem, né, e sujam a imagem da política. Não é, de fato, a política que é corrupta, a política que é suja, a política que é do diabo. Muitos que, né, infelizmente, é que faz a sujeira. Por exemplo, tem político aí que quando entra no poder, vereadores, deputados, senadores, fazem leis diabólicas, né? Fazem leis diabólicas. E essa lei, em muitos casos, são aprovadas e maltrata a população. Então nós, como pessoas do bem, temos que se envolver sim, para que as leis que forem criadas, a gente esteja lá defendendo os nossos direitos, o direito da população. Então, infelizmente, mas tem muitos crentes que não entendem. E aí fica dizendo que política é do diabo. Saiba que nesse grupo, nesse projeto, se você quer entrar nessa área, né, nessa área política, terá que trabalhar para o povo, né? Tem que trabalhar para o povo, diferente que muitos não fazem nada. Quando entram, trabalha para eles, né? Para o bolso deles, e não para o povo. E se o político não fizer assim, o problema está no político e não na política. Voltando ao assunto de que política é uma coisa suja, de que política é do diabo, não é nada. Política não é do diabo. Eu quero até lhe dizer que tem muitos personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, então, que participaram sim, que foram eleitos para governar uma nação, e governaram até bem, ótimo, como José do Egito, Davi, o rei Davi. Então você pode entender que eles eram homens de Deus. Se a política fosse do diabo, como muitos dizem, esses homens não participariam. Então vamos, com esse movimento, procurar pessoas evangélicas que querem ser candidatas a vereador e até a prefeito, se for o caso, para unir a esse movimento e apresentar partidos a eles e que eles possam e garantam suas candidaturas, porque não basta estar no partido, basta saber quem é que está de frente, porque ano passado mesmo, a eleição passada, teve candidato até evangélico que não pode ser candidato, quis ser, mas não pôde ser, porque foi cortado por esse povo, e no nosso não vai ser cortado. Então, no nosso partido, na nossa unidade, na nossa união, ele não vai ser cortado, ele vai ser de fato candidato, porque queremos quanto mais candidatos evangélicos, melhor. A ideia vem através, meu irmão, minha irmã, de muita experiência que eu tive dentro da política, desde 1990 que eu venho participando da vida ativa de política. Quando assim me envolvi em política e eu vi até hoje de que os evangélicos são desunidos, né? Você sabe, você já deve ter ouvido isso também, que o evangélico é desunido, né? As pessoas dizem até que eles se unissem, faria até um prefeito, quanto mais um vereador. Não é verdade. Nós temos, né, quase 5 mil evangélicos, ou mais, né? Isso há muito tempo, estou falando 5 mil, mas isso tem muito tempo. De fato, hoje deve ter até 8 mil evangélicos, ou mais, não sei. Eu estou falando uma base, mas imagine você, 5 mil evangélicos votando em um partido, em candidatos evangélicos. 5 mil evangélicos votando em um prefeito. Eu faria até um prefeito, não é isso? Então, não vota, e vota e disperso, vota em um, vota em outro, vota no ímpio, vota naquilo, e na verdade não elege ninguém
do meio evangélico. Aí quem se elege são sempre eles, esses que já estão no poder, pessoas novatas, mas que não têm compromisso com o meio evangélico, com o meio cristão. E você vê aí o que está acontecendo.